Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez aqui no História Contra Pelo. Eu, Pablo Rodrigues, nós vamos conversar. Hoje num cenário diferente também, devido às condições. Um dia chuvoso, né, lá fora. E tive que fazer uma adaptação de cenário. Já peço desculpas pela minha voz, eu ando gripado, há um tempo já. Mas era necessário que se desse uma continuidade às aulas, às conversas, à troca, né? E às postagens desse canal. Hoje nós vamos falar sobre Guerra do Paraguai, um assunto um tanto espinhoso, né? Polêmico, devido às várias interpretações que se deram a respeito desse conflito que durou cerca de 5 anos, de 1865 a 1870. E por coincidência, talvez, né, a semana passada o Brasil jogou contra o Paraguai e foi, né, um verdadeiro atropelo brasileiro, né? Dando crédito aí ao Vinícius Júnior, que jogou bastante naquele jogo. 4-1 foi o Brasil. Devido sim à Copa América que está rolando aí, eu decidi falar sobre esse assunto, mas justamente por ser um assunto que diverge, né, opiniões. E então desde o início já pontuo que esse vídeo ele tenta percorrer um caminho do meio, tá? Tem aquela música do Tim Maia, o caminho do bem. Esse é um caminho do meio. Por quê? Porque nós temos uma interpretação historiográfica revisionista da década de 60, 70, mais ou menos, que tem uma grande influência da historiografia marxista, que diz que o Paraguai era um país autônomo, com uma economia nacionalista, que tinha um Estado que estava à frente daquele desenvolvimento e que ele foi destruído pela Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, foi completamente devastado. Essa é uma linha de interpretação. Depois, mais para frente, na década de 80, 90, veio uma outra interpretação que já coloca ali, já avalia as disputas geopolíticas, as disputas interterritorialistas, a disputa regional que existia na América Latina, sobretudo entre esses quatro países. O Paraguai, que perdeu a guerra, e o Brasil, na época uma monarquia, sobre a Casa dos Bragança, a Argentina, que era uma república, tendo uma divisão entre o que era Buenos Aires e as outras províncias que compunham aquela Argentina, e o Uruguai, anteriormente província Cisplatina, que pertencia antigamente ao Império do Brasil, anexado em 1816 por Dom João VI, mas depois já sob o Império pós-independência, em 1826, a independência do Brasil foi em 1826, Dom Pedro I envia tropas para combater na Cisplatina, e essas tropas não são efetivas. Então, uma guerra que dura de 1825 até 1828, onde é dada a independência da Cisplatina, incorrendo na fundação do que hoje é o Uruguai. Então temos aí uma segunda margem de interpretação. A terceira margem de interpretação, a terceira linha, é aquela que eu busco no vídeo de hoje. Não apenas evidenciar o papel regional que tinha o Brasil na América Latina naquele momento, o papel do Paraguai, o papel da Argentina e o papel do Uruguai, mas tentando entender como os desdobramentos, as contradições que aquele próprio sistema capitalista mundial estava concatenado com o desenvolvimento interior de cada um desses países. Então, diferente do que a segunda linha de interpretação, que é uma linha de interpretação
defendida por Francisco Doratioto, um historiador daquele livro A Guerra do Paraguai, Uma Guerra Maldita, muito bom livro, por sinal, bem documentado, bem escrito. E o Ricardo Salles também, que é um professor também, que vai falar aí mais sobre uma questão da formação daquele exército, daqueles exércitos, sobretudo o exército brasileiro, que tinha uma composição escrava. Não só escrava, mas negra, escrava e livre, né? Negros libertos e aqueles que tinham a possibilidade de alforria servindo dentro do exército brasileiro na Guerra do Paraguai. Então é uma linha que acaba evidenciando mais uma disputa ali regional, interregional entre esses países, e deixa um pouco de lado o papel do imperialismo britânico naquele momento, né? A Inglaterra é a principal potência capitalista desde a derrocada de Portugal e Espanha pós-século XVI. Então, a partir do século XVII até a segunda metade do século XIX, a Inglaterra é a principal potência capitalista do mundo. Ela só perde esse papel para outro país que até hoje é a principal potência capitalista nossa, mundial, que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele assume, né, para muitos historiadores, pós-guerra civil norte-americana, já vem assumindo cada vez mais esse papel de hegemonia, e ele se consolida a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos voltar, né, um pouco e nós falamos sobre essas três correntes de interpretação, e na terceira corrente, que é a que eu sigo, né, o que eu tento propor nesse vídeo para vocês aqui, porque eu acho que é um caminho do meio, né? É um caminho que valoriza tanto o aspecto interior, né, de cada país, quanto o aspecto exterior, a ligação que esses países tinham com o mundo, né, e sobretudo com o sistema capitalista mundial. Então nós podemos voltar aí a antecedentes, já toquei no ponto, e falar melhor sobre isso, sobre a questão da Cisplatina. A Cisplatina era uma província, uma cidade, né? No caso um povoado, que era pertencente ao Brasil, o Império do Brasil, né? E é importante salientar desde o início desse vídeo por que Império do Brasil? Anteriormente o Brasil era império, não era império, era um país dentro da expansão, dentro do que era considerado o Império Português Ultramarino. Depois que a família real chega ao Brasil em 1808, devido à questão da França ter invadido Portugal, a família real deixa Portugal e vem para o Brasil. Chega aqui em 1808, o Brasil passa a ter uma outra conotação. Ele não é mais parte de um império. Ele é justamente, vamos dizer assim, a principal parte desse império. Então ele se consolida como o Império do Brasil. A capital é o Rio de Janeiro, e desde 1808 até 1822, quando é dada a independência e a ruptura com Portugal, o Brasil é considerado dentro dessa margem, pertencente à elevada categoria de Reino Unido e Algarves, o Brasil. Então, em 1816, a província Cisplatina foi anexada por Dom João VI, que era o príncipe regente dessa nação, ainda em formação, que é o Brasil. E a Cisplatina, ela não é só um ponto essencial nesse momento, como ela continua sendo um ponto essencial depois, que a gente vai falar aqui com mais profundidade. Então, depois da independência brasileira, que é 1822, Dom Pedro I, nós já sabemos que é aquele que fez a independência brasileira, disse a frase do Dia do Fico, né? Se for por um bem geral de toda a nação, diga a eles que fico. Então, Dom Pedro I se recusa a voltar a Portugal e assumir o trono português, que lhe é de direito, e decide ficar no Brasil, e é coroado o primeiro imperador brasileiro. Então, consegue aí a alcunha de Dom Pedro I. Em 1826,
a gente já está avançando um pouquinho, essa província cisplatina, ela já vem ali, né, na verdade desde 1825, uma efervescência de alguns grupos políticos que acabam depois se confrontando, que são os colorados, são os blancos e os colorados. E calma, não é Grenal não é Inter nem Grêmio. Só uma brincadeira aqui, porque o Internacional considera o Colorado, né? Blancos e colorados, dois grupos políticos que representam duas classes ou dois setores econômicos na província cisplatina. Então temos o grupo político dos blancos, que representavam os latifundiários, né, os proprietários de terra, de uma maneira geral, e temos os colorados, que representavam os grandes comerciantes dessa província. E aí, como a província cisplatina é parte do Império do Brasil, é parte do Império Brasileiro, Dom João I envia tropas para combater essas disputas políticas, essas tensões políticas que estavam acontecendo ali nessa tentativa de separação. E não foi efetivo, né? Inclusive, a questão cisplatina pesa muito na questão da abdicação de Dom Pedro I. É uma grande pressão, né, que as elites econômicas brasileiras fazem para que Dom Pedro I deixe o poder e abdique o seu trono em favor do seu filho, que depois não tem como assumir, temos o período da regência ali. É a questão cisplatina, porque o exército brasileiro gasta volumes e volumes de dinheiro nessa guerra e ele não sai vencedor. Não sai vencedor, tanto que a província cisplatina tem a sua independência em 1828 e se converte, se transforma no que hoje nós conhecemos por Uruguai. Então temos aí essa questão antecedente nesse contexto do que mais para frente vai se desenhar no conflito da Guerra do Paraguai. Temos também a questão da própria independência do Paraguai, que era não só o Paraguai, era o Paraguai, o Uruguai, enfim, a América Hispânica, exceto o Brasil, que era a América Portuguesa, toda era pertencente ao Império colonial, ao colonialismo espanhol. Então, em 1811, França, que é um militar, um general, consegue a independência do Paraguai, e o Paraguai se torna um país. E aí, de 1814 até 1840, a França estabelece uma ditadura militar no Paraguai. Essa ditadura militar, ela é isolada do resto do continente sul-americano, ou pelo menos tenta fazer com que haja esse isolamento, e ali as trocas comerciais que se dão no continente são muito escassas. Então, o que obriga ao Paraguai a cada vez mais optar por um caminho de um desenvolvimento autônomo. E mais uma vez, querendo dizer aqui, não quer dizer que era totalmente autônomo, mas se buscava essa via de uma autonomia frente ao imperialismo britânico. Desculpe. E aí depois, em 1844, 4 anos depois, né, Carlos Antônio Lopes, e aí vocês vão guardar a similitude do nome, né? Carlos Antônio Lopes, que era um advogado, jornalista, um militante social, vamos dizer assim, assume o trono, né? E ele fica de 1844 até 1862. Mais uma vez, um governo autoritário, um governo longevo, um governo onde não existia muita participação política de outras camadas, de outros setores, ou até de outras classes, se assim vocês interpretarem, dentro desse governo. E Carlos Antônio Lopes o nome, né, já traz em si justamente uma continuidade de poder que passa a existir em 1862, quando é o fim do governo de Carlos Antônio Lopes. Ele morre e quem assume o poder é nada mais, nada menos do que o seu filho, Solano Lopes. Francisco Solano Lopes.
que é mais um militar que governa o Paraguai e que estabelece uma ditadura, um governo autoritário, né? De 1862 até 1870. E aí, em 1865, esse governo, que era um governo que vivia numa possibilidade onde o Estado, e de fato isso aconteceu, justamente pela questão da repressão política, da inevitabilidade de outros grupos políticos fazerem frente ao que era o Estado paraguaio sobre a figura de Solano Lopes, não existia muita atividade particular, não existia muito investimento de capital privado. Então, quem teve que tomar a frente desse desenvolvimento paraguaio foi o Estado paraguaio. Então, de certa maneira, se não era um Estado autônomo, totalmente autônomo, era um Estado que tinha uma forte presença, uma intervenção muito grande do Estado, né? do principal poder de agente público. Tá? Então, vocês conseguem entender isso? A diferença do que seria um investimento privado, um capital privado e um capital estatal? Né? A diferença é essa, assim, o capital privado ele é gerado a partir de uma empresa, de um conjunto de famílias, de latifundiários, de comerciantes, de pessoas, né? Pessoas que têm ali um capital, um dinheiro investido, né? Uma quantidade monetária muito grande para poder desenvolver esse país. E o Estado, né? O capital do Estado, o capital público, é um capital que está na esfera do Estado, que é administrado pelo Estado. Então o investimento é um investimento estatal. Parece um pouco redundante, né? Mas basicamente a diferença é essa. Solano Lopes, então, ele tinha pretensões. A falar que ele não tinha pretensões de expansionistas na América Latina, na América Sul-América, né? No continente sul-americano. Tinha pretensões, da mesma maneira que tinha pretensões a Argentina, como Emanuel Rosas, por exemplo, que tinha Buenos Aires como a sua principal província, né? Tinha também pretensões Mitre, que governava uma outra parte da Argentina. É uma coisa muito doida, assim, coisas que às vezes acontecem na história que depois a gente vai pensar, porque anteriormente eram as Províncias Unidas do Prata que tiveram a sua independência em 1810, mas que tinha como cabeça ali a principal província era Buenos Aires, era a capital onde estava concentrada a maioria dos comerciantes ligados à navegação ali do Rio da Prata, e também, né, a questão do gado, da agropecuária, da produção de carne, de couro, enfim, de todos esses produtos ali que tem a ver com a questão da produção agropecuária, da produção da agricultura ligada à questão do gado. Ligada à questão pastoril. Então você tem pretensões de todos os lados. Você tem a pretensão do Brasil também, que embora tenha perdido o Uruguai, tenha perdido a província Cisplatina, queria se manter como a principal potência econômica da região, que é até hoje, né? Brasil e Argentina, embora na verdade a Argentina esteja numa crise aí pelo menos há uns 5 a 10 anos, né? São os principais países da América Latina. Então você tem o Brasil, que tinha pretensões também de se manter como a principal potência, a principal potência econômica dessa região. Então Solano Lopes, vendo que muitas das vezes ele estava sendo acuado, não só no seu país pelas elites econômicas que não o apoiavam, mas também por todo esse, vamos dizer assim, esse complô. Eu não gosto muito dessa palavra não, mas vamos dizer, esse ajuntamento, essa aliança, porque foi isso, uma tríplice aliança desses países, que cada um tinha seu interesse nas disputas
imperialistas ali que circundavam naquela região. E aí eu coloco um outro conceito que não é um conceito utilizado nem pelo Salles, não é um conceito utilizado pelo Doratiotto, não é um conceito utilizado nem pelo Galeano. É um conceito ligado à escola marxista da dependência, que é subimperialismo. O Brasil tinha um papel subimperialista naquela região e tinha suas pretensões expansionistas. Então, nós temos aí, como eu falei antes também, as disputas entre colorados e blancos no Uruguai. Tínhamos o apoio tanto da Argentina quanto do Brasil a esses grupos diferentes. E tínhamos aí também, justamente, pela essa tentativa desse desenvolvimento autônomo, ou quase autônomo, ou pelo menos se não autônomo, estatal, do Paraguai, justamente esses países, Brasil e Argentina, fizeram o que é a Tríplice Aliança, que não confundir, por favor, com a Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial, que era Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Isso aí é para lá, na Europa, no século XX. Nós estamos falando da Tríplice Aliança que se deu no Brasil. No Brasil não, na América Latina, entre esses países, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Então, quem começou a guerra? Quem foi o primeiro achio de pólvora? Quem deu o primeiro tiro? Foi o Paraguai. Solano Lopes invade o Maranhão em 1865, invade o Brasil. E nessa tentativa ali de dominar o que seria o Maranhão e ocupar alguns rios, para que fizesse com que aqueles rios não tivessem escoamento, tanto de produtos do comércio brasileiro, quanto de armamento, pudesse chegar e combater o exército paraguaio, Solano Lopes faz essa tentativa. Mas o Maranhão, no caso o Império Brasileiro, consegue reaver o Maranhão. E Solano Lopes é derrotado naquela batalha e continua sendo derrotado ao longo até 1870, quando é o final dessa guerra, onde, não sei se por uma tentativa desesperada, parte do exército paraguaio, uma grande parte na verdade, era formada por crianças, por velhos, né? E que também foram abatidos, né? Desculpa. O exército brasileiro, que teve uma presença forte do que é um dos patronos do exército brasileiro, quer você goste, quer você não goste, que foi Duque de Caxias. Teve um papel importante ali. Conseguiu reverter o quadro das perdas, conseguiu fazer com que o exército brasileiro avançasse e vencesse essa guerra, né? Eu gostaria de pontuar que a Guerra do Paraguai foi, se não, não é o principal fator, mas é um dos principais fatores que depois se deu, que foi a questão militar, né? Até uma questão social também, porque em 1870 a gente tem o final da Guerra do Paraguai, mas em 71 a gente tem, por exemplo, a Lei do Ventre Livre no Brasil, que otorgava, né, que fazia valer com que todo filho de escrava, filho e filho de escravos fossem livres, né? Mas é justamente uma lei que, na tentativa de atenuar uma forma de trabalho compulsória, forçada, né, que era a escravidão, e uma sociedade escravocrata e latifundiária que não via com bons olhos o fim da escravidão, né? A pressão se dava nitidamente pelo imperialismo inglês, que tinha interesse que não só o Brasil, como todos os outros países que aboliram a escravidão, formassem um grande mercado consumidor para os produtos manufaturados e industrializados dos ingleses, né? A injeção de capital inglês que é colocado no Brasil, é colocado na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai, enfim, em outros países, ela se dá muito na questão também do desenvolvimento da malha ferroviária, ela se dá na fundação de várias empresas de telefonia,
de telefonia, não, de telégrafo, enfim, na rede de comunicação, na rede de transporte. Então a Inglaterra tinha interesses econômicos naquela região e fazia pressão para que o governo brasileiro, por exemplo, em 1850, tivesse feito aí a abolição do tráfico de escravos, que acabou no plano internacional, mas continua existindo dentro do país. Então, esses interesses, muitas das vezes espúrios, ou interesses que vieram à tona depois, ou que já estavam ali bem claros, estavam bem nítidos no desenvolvimento econômico desses países, eles foram, como é que eu vou dizer assim? Eles foram fundamentais, sim. Não podemos abrir mão. Fala assim, não, o imperialismo inglês não tinha nada a ver com a história. Não, não é assim que funciona. Né? Tiveram papel, sim. Só que, obviamente, que esses países também tinham os seus interesses políticos, seus interesses econômicos para aquela região ali, que pelas disputas que se davam ali, sobretudo envolvendo a região cisplatina, a região da navegação do Rio da Prata. A questão do tráfico negreiro, do comércio, da agropecuária, todas essas questões econômicas, sociais e políticas que se deram e que foram fundamentais para o desenrolar do conflito da Guerra do Paraguai. Então, em 1871 é decretada a Lei do Ventre Livre, e já desde aquele momento, da segunda metade do século XIX, pelo menos no terceiro quarto do século XIX, de 1875 até 1889, quando é o fim do Império do Brasil, do Império Brasileiro, esse império sofria constantes pressões das suas elites econômicas, constantes ameaças, e a Guerra do Paraguai foi fundamental para isso, para mudar a mentalidade do exército brasileiro, que tinha uma influência muito grande monarquista, mas que esse exército cada vez mais passava a contestar a autoridade de Dom Pedro II, passava a ver com outros olhos a República, o projeto político republicano, que era tocado sobretudo em São Paulo e Minas Gerais, mas também no Rio Grande do Sul. Tanto que o primeiro presidente militar nosso, né, do governo provisório, era de origem gaúcha, né? Era amigo de Dom Pedro II, mas ele era gaúcho, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a questão militar foi fundamental para o fim do Segundo Império e foi fundamental para uma mudança de mentalidade das Forças Armadas brasileiras a respeito do futuro do país, de um outro projeto político de poder, de uma outra forma, que não aquela que estava colocada, que existia sobre a monarquia, sobre o império da casa dos Bragança. Gostaram desse vídeo? Curtam, joinha, curtam, ative o sininho, tá, do canal, se inscrevam no canal, estamos na meta dos 200 inscritos, compartilhem para os seus amigos, para a família, para os seus parentes, amigos e amigas. Esse é mais um vídeo do História Contra Pelo. Eu sou Pablo Rodrigues e até o próximo vídeo.